E aí, pessoal, tudo bem? Tá falando aí hoje sobre o flip, é um operacional barra um ponto de interesse, né? Falar sobre o flip aí. O que é o flip, né? Flip, se a gente for traduzir a frase, né? Mesmo, a palavra, é giro. Então seria a troca de poder, tá? Como assim? A própria palavra fala, troca de poder. Então imagina que nós estamos vindo de uma força predominante no mercado, né? Tem uma força ali predominando. Então a demanda aqui está no controle. Então ele vem fazendo quebra de topos, onde a demanda está no controle, certo? Fazendo novos higher highs e higher lows, deixando fundos mais altos e topos mais altos. Daí ele deixa uma demanda. Qual que é a expectativa dessa demanda? Ela bater na zona, ter uma reação, certo? E quebrar o topo, beleza? Então o flip é quando acontece essa falha desse controle e ele deixa um último suspiro. Eu tenho muita gente, como assim, ó? Tem muita gente que usa o flip dessa forma, ó. Ele vem, alcança a zona de demanda, né? Ele tem uma reação assim, tal, beleza, dá uma acumulada, aí ele deixa um candle de alta, ele deixa o candle de alta ou uma pernada de alta, né? E em seguida já ele faz a quebra. Daí o pessoal marca isso aqui como um flip, tá? O pessoal aí varejista marca isso aqui como um flip. Ele fez a quebra aqui dessa demanda, certo? Perdeu essa demanda. Beleza. Daí aqui na volta o pessoal vai procurar vendas, né? Nesse flipzinho aí. E o flip é isso, tá? Ele fez a troca de poder. Porém, nós vamos utilizar o flip com um detalhe a mais. Com algo a mais, tá? E o que que seria? Para nós validarmos um flip, nós precisamos que ele consuma a liquidez anterior. Então, como que vai ser? Nós vamos estar aqui vindo de uma alta ou de uma baixa, não importa. Vamos ter aqui o nosso higher low e o nosso higher high. Então esse aqui é o nosso último fundo forte. Ele alcança a zona de demanda e ele começa a ter reação. E ele começa a também falhar na quebra desse topo. Ele começa a ter reação e tal. Então ele vai deixando liquidez aqui. Ó. Daí o que a gente precisa? Que esse flip ele consuma alguma liquidez aqui anterior. Então seria algum topo ou algum candle. Tá? Então ele consome a liquidez. Aqui consumiu essa liquidez aqui desses topos. E em seguida ele faz a quebra do fundo. Tá? Então ele fez aqui o consumo da liquidez anterior. Ó. Ele consumiu a liquidez desses topos aqui. Ó. Tá vendo? Então você pode marcar aqui esse consumo de liquidez. Deixa eu marcar bem bonitinho aqui. Vamos seguir, né, o raciocínio. Nós tínhamos uma zona de demanda aqui embaixo que falhou, certo? Nós tínhamos aqui o nosso nossa quebra, né, de estrutura. Vou aqui um bode de 15 minutos mesmo. Beleza? Nosso higher low, nosso higher high, tá? Então a expectativa aqui desse movimento era ele quebrar esse topo. Então ele falhou, tá? E aconteceu o consumo da liquidez. O que tem de diferente do outro dos flips que o pessoal usa? É justamente esse consumo de liquidez, tá? Nós só vamos validar esse ponto se ele tiver consumo. Caso ele faça esse movimento aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Ele não consumiu essa liquidez aqui. Vou deixar assim. Nós não vamos validar. Por quê? Porque existe toda essa linha de tendência aqui, ó, tá? Essa liquidez aqui, né, o varejista. Então o preço tende a voltar aqui para consumir esses contratos e depois continuar o movimento. Beleza? Então é basicamente isso aí. Nós vamos validar quando existir o consumo de liquidez. Tá? Caso aconteça isso daqui também, ó, ele faz o consumo. O que você tem que tomar muito cuidado também é com isso aqui, ó. Ele faz o consumo, daí ele quebra,
o fundo. Ou melhor, ele nem chega a quebrar, ele dá uma seguradinha aqui de novo. Daí ele deixa um outro candle aqui de alta. Daí ele faz a quebra. Beleza. Esse candle ele consumiu alguma liquidez anterior? Não. Então ele não é um flip bom, tá? Ele é uma indução. Por quê? Porque quando chegar aqui nessa zona, o pessoal vai começar a vender aqui, tá? Então ele vai servir de indução para o nosso ponto verdadeiro, tá bom? E essa liquidez, eu estava perguntando, cara, o que pode ser essa liquidez? Você pode considerar o consumo de um candle anterior, tá? Ou de toda uma zona. Por exemplo, uma região de linha de tendência, algum consumo que ele fez de pavis, né? Máximas ou mínimas niveladas. Imagina que tinha duas máximas aqui niveladas. E aí ele consumiu essa máxima nivelada, entendeu? Então é válido. Tá? Tinha liquidez aqui, ó. Se ele faz isso aqui, ó, ele consome assim, é muito bonitinho, né? Consumiu essa liquidez aí, né? Consumiu a liquidez e depois fez a quebra, tá? Então aí sim você vai validar esse ponto aqui de interesse. Quando o preço chegar aqui, ó, eu não vou fazer todo esse desenho porque eu já fiz aqui do lado, como um exemplo. Deixa eu passar pro lado aqui, ó. Ele faz o consumo da liquidez, faz o buy to sell, né? Ele compra para vender. Daí aqui ele pode até fazer falsas confirmações, tá? Ele pode sim fazer uma mudança de caráter. Por quê? Porque ele está induzindo você ao erro. O mercado, o preço, ele quer, a instituição quer que você erre. Por quê? Para ela gerar liquidez, né? Precisa de liquidez. Então ela vai induzir você ao erro. Você tem que ter muita paciência e segurar a ansiedade, tá? Para você chegar ali no seu ponto verdadeiro. Então ele gera essas falsas confirmações, ó. Esse que não consumiu é um buy to sell, um comprar para vender. Vale, vem, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Tá vendo? Então ele está comprando agora para vender. Daí quando ele consome toda essa zona, consome toda essa liquidez, ele bate aqui no nosso flip. Daí você pode esperar que a esquemáticazinha, né? Aquela receitinha, né? Básica da mudança de caráter. Já tem aula aí sobre mudança de caráter. E você pega um trade aí de continuação, tá? Ou de reversão, né? Seria aí a mudança, né? O flip, né? O giro, a troca de poder. Beleza? Isso é a teoria, tá? Outra dica que eu vou dar para vocês também, ó. Que eu vou falar o que eu fazia bastante, o que eu confundia bastante. Ó. Vou fazer isso aqui. Quando o preço ele não consumia liquidez aqui assim, ó. Ele não chegava a consumir a liquidez, ou tipo assim, ele tinha uma certa liquidez aqui ainda, por exemplo, esse topo duplo aqui. Daí ele fazia a quebra, tá? Só que ainda tinha liquidez aqui, tá vendo? Embora ele tenha consumido essa liquidez aqui, ó, também tinha uma liquidez logo acima. Então fica perigosíssimo você pegar uma operação aqui nesse flip. Ele é válido? Ele é válido. Agora, se você for pegar um trade aqui, ó, você tem que ter consciência que, cara, tem uma liquidez logo acima aqui, tá vendo? Então ele pode sim fazer toda essa esquemática aqui e depois voltar, tá bom? Um outro ponto também, ó, que eu fazia muito, muito mesmo. Ele deixava essa liquidez aqui e tal. Ele não consumia liquidez, daí ele quebrava. Daí depois que ele quebrava, ele fazia isso aqui, ó, ele consumia. Daí ele fazia isso aqui. Daí nessa volta aqui, ó, eu queria vender, ó, tá? Nessa volta aqui eu já queria vender. Só que esse flip aqui não é um flip. Isso aqui não é um flip. Por quê? Porque ele já quebrou a estrutura, ó. Então isso aqui já é uma outra questão, tá? Isso aqui eu falo na mentoria privada, isso aqui. Então isso aqui não é um flip, isso aqui é uma indução para você justamente vender aqui. Então ele vai vender aqui, ele vai capturar esse topo, depois ele vai continuar a movimentação. Então eu vendia muito nesse ponto aqui porque eu confundia, não prestava atenção no que estava acontecendo ali e tal. Considerava isso aqui um flip ou um topo forte. Pessoal lá na mentoria privada,
esse vídeo vai tanto para a mentoria privada quanto para o Drive, tá? Para o conteúdo gratuito. Mas esse aqui no conteúdo pago, ele é um dos pontos de interesse, um dos operacionais que nós vamos utilizar. É só um dos. Então, isso aqui, esse conteúdo aqui entra no conteúdo de estrutura, tá? O pessoal aqui da mentoria já sabe por que não pode pegar esse tipo de operação aqui. Questão lá do range operacional, definindo o range operacional lá, pessoal. Beleza? Então, ele vai capturar esse ponto e depois vai continuar a movimentação de baixo. Beleza? Agora vamos para o que interessa, né? Que é o quê? A prática. Vou mostrar alguns exemplos aqui na prática. Se quiser copiar aí, depois você dá uma pausa aí e copia, beleza? Bem bonitinho. Vou achar o gráfico aqui. Ontem eu peguei uma operação no euro com base no flip, tá? Olha aqui, eu vou mostrar. Deixa eu pegar o replay aqui, que daí eu vou conseguir voltar bem bonitinho. Inclusive vai ter esse exemplo aqui também, ó. Olha que interessante. Vou voltar aqui. Ó, nós estávamos em uma estrutura de alta, certo? Olha aqui, tô em 15 minutos, tá? Topo, o preço quebrando topos, beleza. Aí ele faz essa correção. Você já poderia considerar isso aqui um fundo, né? E a expectativa aqui dessa zona era fazer a quebra desse topo, certo? E observa como ele falha, ó. Ele falhou duas vezes, tá vendo? Ele consumiu, era um PDH isso aqui, tá? Era um PDH. Ele consumiu PDH. E qual que era o fundo? Era esse aqui, ó. Então vamos marcar o fundo, né? Que falhou. Vamos puxar para o lado. Ele teve bastante reação aqui? Teve, né? Você poderia marcar só esse candle, você poderia marcar tipo, toda essa zona, ó, teve mais reação, né? Poderia, não estaria errado, tá? Daí ele faz a quebra, certo? Ó, quebrou. Show de bola. Aí ele começou a corrigir, né? Beleza, olha lá. Ele corrigiu. Aí onde que estaria o nosso flip aqui? Seria esse? Teria, não estaria errado. Poderia marcar. Mas aí para refinar em 15 minutos, olha aqui, ó. Vou fazer a leitura aqui. Qual foi o candle que violou a máxima do anterior? Esse aqui consumiu um PDH, então beleza. Poderia estar vendido aqui em cima já. Beleza e tal e tal. Daí ele quebra. Antes dele quebrar, observa, ó. Esse candle ele violou a máxima do anterior? Não. Esse candle também não. Esse candle também não. Esse candle violou a máxima do anterior, ó. Aqui, então ele consumiu a liquidez do candle anterior, tá? Olha aqui. Consumiu a liquidez, tá? Ó. O próximo ele não consumiu a liquidez, tá vendo? Não consumiu. E em seguida ele fez a quebra. Então onde que estaria o nosso flip aqui, ó? Bem aqui, ó. Poderia marcar toda essa zona, tá? Vamos ver aqui em 10 minutos. Em 10 minutos você poderia também marcar esse flip aqui, né? Ó, com essa zona aqui, ó. Esse candle, que ele violou a máxima do anterior, tá vendo? Ele consumiu a máxima do anterior. Vamos lá. Beleza? Agora vamos ver aqui em 5 minutos. 5 minutos você poderia, olha como tá bonitinho, você poderia reduzir ainda mais, né, se você quisesse, ó. Quer ver? Vamos deixar assim mesmo 15. Vamos reduzir aqui para 5. Observa que esse candle, ó, ele consome toda essa liquidez de linha de tendência, tá vendo? Ele faz um buy, sell, ele compra para vender. Então ele consumiu toda essa linha de tendência aqui, ó. Você poderia marcar ele sim, tá? Eu vou puxar pro lado que eu gosto que fica mais organizado, tá? Então poderia marcar só esse candle. Aí o pessoal aí já sabe também, né? Você poderia marcar só esse bloco de rejeição, tá? De 5 minutos. Vamos puxar para um lado. E o que que nós tínhamos aqui, galera? Ó, toda essa ineficiência aqui de 5 minutos, tá?
Ineficiência. Ela serve como um imã, certo? Vamos ver aqui em 10 minutos. Em 10 minutos. Poderia deixar assim mesmo. Legal. Olha lá, galera. O pessoal aí que assistiu. Eu não vou soltar esse conteúdo aqui no gratuito, tá? Falar isso. Mas o pessoal aí da mentoria. Esse bloco de rejeição, tá vendo? Ó? Ele não tá validado em 10 minutos, tá? Em 10 minutos. Então você pode esperar que ele vai fazer esse retorno aí, né? Interessante, né? Vamos ver agora, né? Certo? Nós refinamos aqui nossa zona, né? Aqui nossa ineficiência. Nosso ponto aqui de 15 minutos. E de 5 minutos. Vamos ver o que acontece agora. Observa que ele faz essa quebra, certo? Então ele deixa a liquidez aqui no topo, ó. Por que ele deixa a liquidez? Porque isso aqui é uma indução, né? Aí, ó, é um break retest. O pessoal da mentoria já está ligado no que é isso aqui também. Ó, aqui é o nosso break retest. Ele quebra e retesta, tá? Então, isso aqui se torna perigoso vender nessa volta. Por quê? Porque é um break retest, não tá errado você vender. Porém, é um break retest liquidity, né? Liquidity. Então, ele deixou liquidez ali. Esse topo é liquidez. Também está na questão do 15 minutos. Pessoal aí da mentoria, volta lá e assiste aquela aula sobre a liquidez de 15 minutos. Vocês vão saber o que é exatamente esse topo aqui. Eu expliquei muito bem como que você vai poder usar esse topo aqui, tá? Então vamos dar um play aqui. Olha lá, voltando. Pessoal vendendo. Aí, vou ter que voltar um pouquinho mais, eu acho. Deixa eu ver aqui. Então ele bate na nossa ineficiência. Vamos lá. Vamos ver se ele alcança, né, nosso ponto aqui de 5 minutos. Ele alcançou o ponto aqui de... Eu vou ser sincero, nesse dia eu não refinei tanto, tá? Eu só marquei o ponto de 15 minutos mesmo. Ele consome o nosso topo, ó. Olha como ele cria a indução, tá vendo? Lindo, né? Ó. Ele captura essa liquidez, faz essa quebra para você justamente vender aqui, ó. Começar a vender aqui. Daí ele captura você. Daí entra aquela questão também do bate o céu, né? Olha como ele chega nessas zonas, ó. E começa a deixar falsos sinais, né, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, aqui, tá. E essa movimentação aqui de alta, ó, essa captura aqui mostra o tanto de contratos de compra que foram absorvidos. Então, o que você imagina? Cara, se teve muita absorção de contratos de compra, significa que teve muito stop sendo acionado. Entendeu? E teve um fluxo de ordens de compra muito grande no mercado. E qual que é o jeito de entrar muito fluxo de ordens de compra? É claro que a instituição injetando, mas ela precisa da contraparte, né? Então, teve muita absorção de contratos aqui, tá? Então, o preço ele captura essa zona, bate aqui no ponto de 15 minutos. Calma. Deixa uma reação. Não, não reagiu ainda não. Olha lá. Ah, e deixou essa reação, ó. Nessa reação você já pode ver que, cara, foi uma reação muito forte, ó. Tá vendo? Então você já poderia pensar em entrar aqui nesse ponto. Ó, o stop aí ficaria 5 pips, tá vendo? Não estaria ruim. Você poderia esperar o 2 minutos. Ó, o 2 minutos fechou engolfando tudo já. Então você poderia marcar aqui essa ineficiência, né? Ó. O candle fechou. O pessoal já marcar ineficiência também. Você marca essa ineficiência. Você vai marcar o seu ponto de interesse aqui de 2 minutos. Ó. Claro que é muito rápido, né? Você vai ficar fazendo isso aqui, né? O gráfico andando. Tô dando a didática, né? De como funciona. Você vai posicionar a sua ordem assim, ó. Aí seria a sua primeira tentativa no dia, tá? O stop ficaria aí, ó, de 3,5 pips, tá? Se quisesse deixar lá atrás de toda essa zona, poderia deixar também. Ficaria um stop aí de 10 pips. 10, 11 pips, mais ou menos. Volta para 1 minuto, para execução. Ah, ele não fez mudança de caráter. Quer esperar mudança de caráter? Não tá errado também. Vai ser mais conservador ainda, né? Então ela estaria aqui, ó.
Mudança de caráter. Vamos ver aqui, cadê? Vamos dar um play. Olha lá, não fez a mudança de caráter, fez a mudança de caráter. Então ele já deu uma confirmação para você. Show de bola. Nós temos esse fundo aqui como nosso último fundo forte. Deu 1 minuto. Olha lá como ele bate e reage. Vamos devagarzinho. Vai reagindo. Agora a expectativa desse fundo é quebrar aquele topo, certo? E quando ele faz esse buy, ó, aí que eu falo, você tem que ter o discernimento de quando entrar logo na operação ou não. Quando ele fez esse buy, eu já bati uma ordem aqui, tá? Por quê? Porque é o contexto, cara. Você ficar esperando muito, tipo, o preço voltar lá e tal, na sua zona bonitinho, muitas das vezes ele vai ir sem você, ó. E tava um stop legal ainda, 5 pips, né? Tá? Não tava um stop ruim, não. Isso aí, a gente olha lá em 3 minutos, ó. Tinha um engolfo, né? Tinha um engolfo. Em um minuto, isso daqui é um break retest, tá? Olha lá. Em um minuto. O pessoal aí da mentoria já sabe também sobre isso. Tem uma aula que eu falo só sobre break retest. Então você poderia entrar já. Tinha essa liquidez aqui também, ó. Ó. Que ele consome, tá bom? Então, você poderia já entrar nesse break retest aí, tá? Claro que tinha uma ineficiência aqui atrás também para ser fechado. Ó. Deixa eu dar um play agora. E o alvo, galera, ó. O alvo, você poderia jogar onde, ó? Lá no seu fundo do diário, tá? Aqui hoje que eu vou lembrar onde mais ou menos que era. Deixa eu ver aqui. Era nesses fundos aqui, ó. Para fazer um trade de continuação, eu não vou entrar muito nesse mérito agora, mas se você puxar uma FIBO aqui, né, ó. Ó, eu peguei essa compra, eu não lembro se foi aqui ou foi aqui, eu não lembro direito, acho que foi aqui. Para surfar esse movimento, né, eu surfei esse movimento aqui de correção. E agora seria o trade de continuação, né? Você poderia pegar assim. Eu não vou entrar detalhado aqui no porquê, né? Mas você poderia entrar. Trade aí de 20R, tá? 21R. Vamos lá, fechou. Beleza. Ah, ó, tá vendo? Deu um stop. Você deixou o stop muito curtinho, tá? Ele deu stop. Aí, ó, 5 pips. Beleza. Aí ele já falhou de novo, tá vendo? Ele falhou de novo. Porém, agora ele falha. E ele queria o quê? Ele dá o segundo toque na zona, né? E ele já faz a mudança de caráter, né? Mudança de caráter aqui. E a mesma ideia, ó. 2 minutos, um baita de um golf, ó. Então você já poderia marcar também essa ineficiência aqui de 2 minutos. 3 minutos. Vamos ver. E você poderia bater uma ordem aqui já de novo, arriscar outra operação. Às vezes, o que eu falo, só às vezes é melhor você deixar o stop mais largo, tá? Ainda mais quando vai sair notícia assim, um stop aí 5 pips. Pra você não acontecer isso aqui, tá? Não sei se aqui. Eu vou ser sincero, eu não tomei o stop ontem, tá? Eu deixo quando eu vou entrar, ainda mais quando é notícia, eu deixo o stop mais largo. Então eu deixo bem aqui em cima assim. Tá? Eu não fico muito olhando o micro, não. Mas aqui, ó, se eu não me engano, ó, é isso mesmo. Em 15 minutos, ó, agora que ele cria. Eu vou falar, velho. Ele criando a indução, ó, para capturar justamente os primeiros vendedores. Ó. Aí lembra aquela aula sobre trap lá que eu falo? Então, é isso aqui, ó. Ele cria indução para chamar os vendedores para estopar mesmo, tá? Então, se não pegar, assim, o certo não seria pegar aqui.
Mas aí é que eu falo, entra todo um contexto que ia sair notícia, tá? Então, às vezes ele não faz toda essa esquemática, ele bate na zona e vai embora. Então, é melhor, eu prefiro entrar com o stop mais largo, tá? Do que correr o risco de ficar de fora da operação. Mas foi um trade muito bonito. Ele cria essa indução, ele cria essa trap, essa armadilha, para chamar os vendedores e depois estopar todo mundo, tá? Então, ele faz a mudança de caráter aqui, né? Lá dele faz o buy e ele deveria quebrar esse stop aí já, né? Ó. Você poderia vender já nessa zona ou esperar o candle fechar, né? Sei lá, esperar o candle fechar. Fechar aqui mesmo. Como geralmente eu faço. Aí o preço vem, vem, vem. E você sabe que esse fundo já falhou, certo? Então ele deve ser quebrado. Ah, essa é a notícia, né? Ó. Vamos ver. Vamos ver que notícia. Vamos lá. A notícia saiu e foi embora. No alto, tá? Então, contexto, né, pessoal? Tipo, a gente tinha um flip aqui de 15 minutos, tá? Tinha um flip de 15 minutos. Aqui era o primeiro toque na zona. Ele não chegou a fechar toda a ineficiência, nem chegou a encostar aqui no nosso ponto de 5 minutos, né? Acho que ele chegou a encostar no de 10, quer ver? Chegou a encostar no flip de 10 minutos, ó. Nosso bloco de rejeição, ó. Tá? Você poderia marcar só o corpo ou você poderia marcar toda a zona, assim, tá? Não seria errado você marcar só o corpo também. Mas deixa ele um pouquinho mais acima do corpo, assim. Deixa assim. Daí ele faz toda. Vai embora. Foi um tradezinho bem tranquilo, cara. Foi bem tranquilo mesmo. E eu acabei saindo muito cedo desse trade aqui. Eu não vou nem falar muito, senão eu vou ficar até triste. Eu acabei saindo muito cedo. Eu tinha um contexto pra cair mais ainda. Mas eu acabei vacilando, saí muito cedo mesmo. Né? Eu tô meio cansado, tá ligado? Eu tava meio exausto já ontem. Algumas coisas aí. Eu acabei saindo muito cedo da operação, mas eu fiz toda essa leitura, tá? Do jeito que eu mostrei pra vocês. Eu só não fiquei muito lá no minuto, tá? Porque, assim, você vai pegando confiança, né, pessoal? Então, por exemplo, ó. Eu tava aqui em 15 minutos. Eu já tava vendo que o preço estava em um flip de 15 minutos. Que ele já tinha falhado uma, duas vezes, que ele já tinha consumido liquidez. Então, cara, tipo assim, eu já tava querendo vender. Então eu prefiro trazer mais tranquilidade ali pro meu momento ali, né? De operação do que ficar nessa loucura, né? Lá. Mas volta a falar sobre aquela questão das trap, né? Se você assistiu, ó. Tinha liquidez no POI, né? No ponto de interesse. Ele dá o primeiro toque, e eu falo nas aulas lá sobre trap, que a partir do segundo toque é mais seguro pegar. Então você vê que só se repete, né, cara? Primeiro toque, captura, segundo toque, no flip, né? Na zona, e foi embora, tá? Então é isso. Fechou? Essa é a nossa aulinha sobre flip. Já com como fazer a execução, né? Muito interessante, né? E é isso aí, galera. Fechou? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostou, manda um feedback aí pra mim. E é isso aí. Tamo junto. Vamos pra cima. Qualquer coisa, eu tô à disposição. Lu, um abraço.